Glória a Deus. Quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Sinto muito feliz, irmãos, mais uma vez, neste dia, nesta oportunidade, a qual o Senhor nos concede de trazer ao seu coração uma palavra de vitória, uma palavra que vai encher o seu coração de alegria, de gozo, porque hoje é um dia muito especial. É culto de Santa Ceia, é culto de alegria, é culto de perdão, é culto de aliança com o Senhor, através do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, porque se você acessou esse vídeo, é porque Deus tem uma grande obra a realizar ainda no seu ministério, na sua casa. Por isso eu glorifico a Deus pela sua vida e acredito que antes deste culto terminar, ou antes desta mensagem terminar, Deus vai revelar a você alguns segredos do seu ministério. Amém? Glória seja dada a Deus. Quero aqui externar a minha alegria, a minha gratidão e pedir você que trouxe Bíblia, ou se você está aí perto de algum lugar que tenha uma Bíblia, por favor, abra ela no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Amém? Marcos, capítulo 14, versículo 32. Está escrito assim a palavra do Senhor. E foram a um lugar chamado Getsêneme e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui, vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, se não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse: Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar nenhuma hora? Vigiai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, Deus colocou no meu coração esta palavra. Esta palavra que nós acabamos aqui de ler no livro de Marcos, no capítulo 14, no seu versículo 32. E o Senhor mandou eu dar um tema para esta mensagem, e o tema desta mensagem é a última ceia do Senhor, que antecede a sua morte e a sua ressurreição. Amém, queridos? Que a paz do Senhor. Só acertar aqui o vídeo, amém? Pronto, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Queridos e amados irmãos, povo de Deus, quando nós abrimos a Bíblia no livro de Marcos, no seu capítulo 14, nós temos aqui a maior trajetória que Deus fez. Nós temos aqui um acontecimento maravilhoso da parte do Senhor para com os seus.
Nós temos aqui a maior demonstração de amor e de carinho para com os seus. Marcos, ele é o autor do seu evangelho, e a Bíblia diz que Marcos, quando escreve o seu evangelho, alguns historiadores, alguns filósofos, alguns cientistas arqueológicos, diz que o livro de Marcos, o seu evangelho, segundo escreveu Marcos a respeito de Jesus, foi o primeiro evangelho a ser escrito em data. A Bíblia está nos dizendo então que este evangelho foi o primeiro a ser escrito. Então, por que Mateus vem? Talvez Mateus vem por causa, como se diz, da numerologia, ou por causa do nome que era de Levi. E Levi no hebraico é Mateus. A Bíblia diz que talvez possa ser, e quem colocou a Bíblia e aí escreveu, colocou Mateus primeiro, como vem o livro de Gênesis. Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, por Moisés, quando ele ainda estava em Midian, antes de Deus, quando ele vai em direção ao Horebe. A Bíblia diz que ele então ali tem o desejo de querer explicar e narrar a história de seu povo, mas Deus primeiro disse para ele: você está passando por tudo isso, Moisés, mas escreve o livro de Jó, porque ele foi contemporâneo de Abraão. A Bíblia então vai nos descrever que Marcos é aquele jovenzinho que Jesus assentou em seu colo, quando ali ele estava pregando a palavra e eles impediram as crianças de vir até Jesus, e Jesus disse: vinde a mim todas as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Ali começa a história de Marcos, ali começa a história deste menino, deste garoto, e este garoto vai crescendo, este garoto vai tomando forma, vai adquirindo conhecimento através do apóstolo Pedro, e ele começa a narrar e a escrever então aquilo que ele achou de importância, aquilo que ele achou de lindo na palavra do Senhor, e ele pôs então através do Espírito de Deus e trouxe aquilo que foi escrito. E o que ele está escrevendo? Particularmente a maior história da Bíblia. Particularmente ele está escrevendo o maior momento que antecede diante daquilo que Jesus iria passar. Ele começa o seu capítulo 14 dizendo que Jesus foi convidado a entrar dentro de uma casa. Assim começa o ministério de quem serve a Jesus. É quando nós convidamos Jesus para entrar dentro da nossa casa. Quando Jesus entra dentro da nossa casa, quando nós damos liberdade, a primeira coisa que nós fazemos é preparar para Ele um lugar onde Ele possa sentar, fazer-se referência à Tua presença. A Bíblia diz que Ele foi convidado a sentar-se em uma mesa. Quando ele se assenta nesta mesa, a Bíblia diz que quando ele se assentou na mesa, está acontecendo uma festividade, está acontecendo um culto, está acontecendo um relacionamento entre o anfitrião da casa e o convidado. Está acontecendo naquela mesa um grande culto, uma grande festividade. A casa está cheia. Todos estão festejando, todos estão louvando, todos estão adorando, porque ali está o Rei assentado, Jesus. Ali está o autor que tem o caminho, a verdade, a vida, está assentado.
Quando Jesus está sentado, Jesus está vendo todos os seus discípulos. Jesus está vendo aquele que abriu a porta para que a sua presença pudesse entrar e se assentar. Mas de repente a Bíblia diz que esta casa vai aparecer algo surpreendente, porque aonde Jesus está, algo surpreendente acontece. E o que vai acontecer, evangelista? Vai acontecer que quando Jesus vai olhar para toda aquela multidão que ali está na casa, vai receber toda ela adoração, de repente uma mulher carregando consigo, o nome dela era Maria, carregando consigo um vaso de alabastro. Este vaso continha unguento, esse vaso continha um óleo precioso, um aroma, um perfume que é dado em gratidão. Por quê? Porque naquele momento, quando Jesus entrou na casa, Jesus trouxe da morte para a vida. Ali tinham pessoas que choravam, tinham pessoas que estavam tristes, tinham pessoas que estavam amarguradas porque havia perdido a esperança e o ente querido. E a Bíblia diz que Deus trouxe da morte para a vida. E agora esta mulher, em gratidão, vai fazer algo diante de todos. Ela vai chamar a atenção. Acredite você que no meio daquela festa, esta mulher vai tomar uma atitude como você está tomando aí, de chamar a atenção de Jesus. Ela não está olhando para quem está à mesa, ela não está olhando para quem está, aleluia, ali triste. Ela não está olhando para quem está sentado, ela não está olhando para a multidão, ela está olhando para aquele que é o anfitrião, ela está olhando para aquele que está sentado, para aquele que está ali. Ali ela começa então a fazer o seu culto em particular, não se importando com o da direita, não se importando com o da esquerda. Lá vai para a sua vida nesta manhã de domingo. Não se importe com quem está à sua direita, não se importe com quem está à sua esquerda, não se importe se a casa está cheia. Aquele que aí está, aquele que aí habita, precisa de você. O que vai determinar a sua vitória é quando você chega diante dele, é quando você se reverencia diante dele. A Bíblia diz que ela então se reverenciou diante daquele que poderia receber a sua oferta. Deus está falando, Deus está te dizendo, se você abriu a porta, se você abriu seu coração, não se preocupe, pois o banquete não está chamando a atenção dele. O que está chamando a atenção dele é a sua adoração. O que vai chamar a atenção dele é o seu comportamento. A Bíblia diz que esta mulher pega o seu preciosa oferta e ela vai colocar sobre a cabeça de Jesus, vai quebrar sobre a sua cabeça para que o óleo desça. Irmão, o que essa mulher está fazendo é o que o Salmo 133 diz. A Bíblia declara: quão suave e bom que os irmãos vivam em união, porque aonde tem Jesus tem que ter união. É como um óleo precioso que vem sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a sua barba, que escorre pelas orlas de seus vestidos. Aleluia! Meu Deus! A Bíblia diz, irmão, que esta mulher está ungindo a cabeça do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Lucas, que ela está ungindo os pés de Jesus. E a Bíblia diz no livro de Mateus que ela está ungindo as mãos do Senhor. A Bíblia está nos dando referência nos 3 evangelhos naquele
aquilo que Jesus iria passar 2 dias depois. Aquela mulher está antecedendo aquilo que Jesus iria passar. Quando ela joga sobre a sua cabeça, ela está dizendo que todo aquele que está diante do Senhor tem união, todo aquele que está diante do Senhor tem gratidão. Mas eu vou mais além. Sabe o que aquela mulher estava fazendo? Aquela mulher estava ungindo a cabeça do Senhor, para que o Senhor pudesse receber a coroa de espinhos, simbolizando que Ele é o Rei dos judeus, que Ele era o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ei, Jesus está recebendo em sua cabeça a coroa imposta pelos homens, imposta pelos seus agressores, imposta pelos seus caluniadores, imposta para aqueles que não conhecem a verdade, que não sabem quem era Cristo. A Bíblia diz que eles estão fazendo aquilo que quando Jesus ressuscitasse, Ele receberia de seu Pai a coroa da justiça. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que esta mulher está ungindo a cabeça do Senhor, para que o Senhor pudesse receber a coroa dos homens. Sabe qual é a coroa dos homens? São coroas de espinho, são maltratos. Tem pessoas aqui que estão vendo este vídeo, que estão negando a fé diante do Senhor, já não acredita mais nele como autor e consumador da vida, já não acredita nele como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tem alguns que nem acreditam mais que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Tem pessoas que já viveram milagres, que já viveram tanto diante da presença de Deus, que agora estão rejeitando a presença, que estão se tornando aquilo que o mundo quer, aquilo que o mundo quer se impor. E o mundo quer se impor em você uma coroa de espinhos, quer cravar na sua cabeça e dizer para você que você não vai chegar a lugar nenhum, vão zombar de você. Mas ei, eu vim aqui te dizer que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo no seu capítulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7 e 8, ele disse: Timóteo, combati um bom combate, Timóteo, percorri a carreira, Timóteo, eu guardei a minha fé. Agora só me resta, Timóteo, naquele último dia, aonde o justo juiz me entregará a coroa da justiça, mas não somente a mim, mas todos aqueles que creem na vinda dele. Ei, a coroa, essa mulher, Maria, está ungindo a cabeça de Jesus, para que Jesus pudesse receber a coroa. E ele recebeu a coroa, ele recebeu a coroa que é digna de ser adorada, é digna de ser glorificada, é digno de ser adorado. A Bíblia diz que esta mulher também vai ungir as mãos. Oh, aleluia! E quando ela unge as mãos do Senhor, ela está trazendo a minha memória e a sua memória. Ela está trazendo a minha memória, ela está trazendo a sua memória. A memória é essa, qual, evangelista? É que sobre a sua mão ele vai carregar todas as marcas em suas mãos, ele vai cravar ali, aleluia, os cravos, pregos vão entrar como sinal de vitória para aqueles que servem a Deus. Ela está ungindo a mão. Por que ungindo a mão? Lembra, foi através da mão que Deus libertou o seu povo do Egito. Lembra, foi através da mão que Deus abriu o mar. Aleluia. Foi através da mão que Deus trouxe à existência aquilo que não existe. Foi através da mão que Deus criou, aleluia, todas as coisas. Foi através da mão que ele trouxe ao homem a sua imagem e semelhança. Foi através da mão, aleluia, que ele
fez multiplicação do pão, fez multiplicação do peixe. Foi através da sua mão que ele fez o vento cessar. Foi através da sua mão que ele fez o mar se acalmar. Foi através da mão que ele tirou todas as potestades, todos os principados, todos aqueles principados e potestades, demônios, se renderam diante das suas mãos. Foi através da mão, aleluia, que Jesus trouxe vista aos cegos. Foi através da mão que Jesus curou o leproso. Foi através da sua mão que ele trouxe o paralítico a andar. Foi através da mão que ele fez coxo soltar. Foi através da sua mão que ele fez, aleluia, mudo falar, cego ver. Foi através da sua mão, aleluia, porque a mão, ela representa a marca da cruz. A mão representa a santidade de Deus. A mão representa o valor de quem serve a Deus. De cambaço de lácia. E foi através das mãos, aleluia, que todos puderam ver Jesus na cruz, com os braços abertos, aleluia. Foi através das mãos e com os cravos nela que ele olhou e disse: Pai, consumado está. Eu entrego a ti todas as ovelhas que estavam perdidas, todos os povos e línguas a quem o Senhor me confiou, eu entrego a ti neste momento, ó Pai. Consumado está, Senhor, aleluia. Lembra, foi através da mão que ele chegou diante, aleluia. Oh meu Deus, sinta a presença de Deus neste lugar, meu Deus, aleluia. Lembra de Tomé? Eu só acredito se eu tocar. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão e disse: toca, Didimo, toca, creia. Olha aí, sou eu mesmo, porque as marcas estão aqui. Quando ele tocou na marca, ele disse: é o meu Senhor, é o Deus de Israel, é o Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que ela também vai ungir os pés, porque pés na Bíblia também é santidade. Aleluia. Pés na Bíblia é algo extraordinário. Lembra-se de Moisés? A Bíblia diz que o Senhor olhou para Moisés e disse assim: Moisés, tire a sandália dos vossos pés, Moisés, porque a terra onde você pisa é uma terra santa. Se é santa, é santificada. E se é santificada, é pura. Tem que tirar a sandália dos pés. A Bíblia diz que os pés de Jesus é como um latão reluzente. Todo aquele que vê a santidade que é o pé, se ele tiver em pecado, ele morre. A Bíblia também vai descrever, irmãos, para mim e para você, algo tão lindo e tão poderoso. Quando Jesus está caminhando por Cesareia, quando Jesus está caminhando, aleluia, oh glória, ali, Senhor, por Betseba, quando ele está caminhando por Cafarnaum, quando ele está caminhando por Nazaré, quando ele está caminhando pelo Jordão, quando ele está caminhando em Sidom, quando ele está caminhando pela Galileia, quando ele está caminhando pelas cidades de Decápolis, a Bíblia diz que os pés de Jesus chamam atenção. A Bíblia diz que quando ele chegou na cidade de Gadara e ele colocou os seus pés, o endemoniado de Gadara saiu do sepulcro e veio em sua direção e se rendeu aos seus pés. A Bíblia diz para mim e para você que uma mulher olhando e precisando do seu milagre veio por
trás, pelas orlas, por causa da sua hemorragia, que não se estancava, veio por trás e tocou nas orlas. Orla significa pé, porque está embaixo. Aleluia. A Bíblia diz para mim e para você, aleluia, que pé, aonde Jesus chegava, algo poderoso acontecia. Aonde Jesus chegava, algo poderoso acontecia. A Bíblia diz que ele veio andando sobre as águas. O mar teve que sustentar a santidade de Deus, porque ele veio andando sobre o mar. A Bíblia diz que ele entrou no barco e quando ele colocou seus pés no barco, o vento cessou. Aleluia. Foi através dos pés. Aleluia. Porque quando Jesus está cravado, os seus pés estão sendo ungido e lavado, Jesus ali está dizendo por tudo aquilo que ele iria passar, porque quando os cravos entrassem, ele dizia aquilo que Isaías disse. E o que Isaías disse, evangelista? Vamos ver o que Isaías disse para mim e para você ali, aleluia, Isaías 53, aleluia. E verdadeiramente, Isaías 53, verso de número 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si. Nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. A Bíblia está dando referência que Jesus é santo. Aquela mulher está ungindo aos pés de Jesus, porque abriu a casa, abriu o lugar, porque quando Jesus chega, a santidade tem que chegar. Mas perceba que no meio desta grande festividade, no meio desta grande adoração, vão existir aqueles que vão duvidar, vão existir aqueles que vão dizer: isso é desperdício. Para que fazer isso, evangelista? Para que falar desse Jesus? Para que falar dessa passagem? Para que falar que Jesus está na casa? Isso é bobagem. Para que desperdiçar o tempo? Vamos pegar isso, vamos vender, vamos negociar, vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque isso é desperdício. Nós podemos pegar esse perfume e vender. Nós podemos pegar esse perfume e negociar e repartir com os pobres de espírito. Ei, querido, tem muita gente olhando agora para este pregador, tem muita gente olhando para dentro de você, tem muita gente olhando aí dizendo: é perca de tempo, você está perdendo tempo ouvindo esta mensagem, você está perdendo tempo ouvindo este homem falar sobre Jesus. Mas eu venho aqui te dizer as mesmas palavras que Jesus disse ali. Ei, aquela mulher não estava perdendo tempo, esta mulher não está fazendo bobagem, esta mulher está, aleluia, me entregando o que ela tem de melhor. Ela está me adorando, ela está me preparando para aquilo que eu há de passar. Aleluia. Ela está preparando. Quando de repente todos na sala ficaram em silêncio, porque começaram a se lembrar do seu início. Talvez você está aí em silêncio, talvez você está aí calado, porque você se lembrava de quando você era discípulo, de quando você adorava como essa mulher adorava. Oh, aleluia. Mas agora está aí, perdido, parado. Oh, aleluia. Mas eu venho te dizer, meu amado, hoje é dia de você trazer de novo a presença. Hoje é dia de você ficar de pé de novo na presença de Deus. Alaçu de candalabaçai. Onde fácia na belabaçu de candalabaçu de candalácia.
De repente, Jesus vai prestar atenção e vai ver que os seus discípulos estão em conflitos internos. Uns estão dizendo que é desperdício, outros estão olhando, não estão dizendo nada. Aí de repente Jesus vai chamar 2 de seus discípulos e vai dizer assim: Pedro, João, vão à cidade de Jerusalém e ali prepare para mim, João, ali prepare para mim, Pedro, a ceia. Está faltando 2 dias para que tudo que eu possa passar. Outra revelação que você não sabia, guarde no seu coração. Por que Deus escolheu João? E por que Deus escolheu Pedro? Aleluia! A primeira, por que Deus não escolheu Tomé? Por que Deus não escolheu Filipe? Por que Deus não escolheu André? Por que Deus não escolheu Tiago? Por que Deus não escolheu Tiago, filho de Alfeu? Por que Deus não escolheu Natanael? Por que Deus não escolheu Judas? Ou Judas Iscariotes para ir preparar a ceia, mas escolheu Pedro e João? Está preparado para a revelação? Deus escolheu Pedro, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 14, que Deus falou para eles, dizendo em Cesareia de Filipe: quem sou eu para vocês? Quem dizem que eu sou? Uns respondeu Jeremias, outros respondeu só mais um profeta, outros respondeu Elias. E de repente Pedro é cheio do Espírito de Deus, e de repente ele é envolvido pelo Espírito, e a primeira revelação espiritual aconteceu no meio do deserto em Cesareia de Filipe, quando ele olhou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olhou para Pedro e disse: bem-aventurado é tu, filho Pedro, Bar-Jonas, bem-aventurado é você, porque não foi você que revelastes, mas sim o meu Pai que está no céu. Pedro, porque tu revelastes o que o meu Pai disse, que tu revelaste pela primeira vez o que tu sentiste aqui dentro, eu digo a você, que hoje eu entrego em tuas mãos a chave do reino dos céus. Eu entrego sobre ti, Pedro, e digo a você que tudo que ligaste na terra será ligado no céu, porque sobre tu, Pedro, a rocha inabalável, sobre ti, Pedro, eu entrego hoje o reino dos céus, e coloco sobre você hoje a responsabilidade sobre a minha igreja, Pedro, e a porta do inferno, Pedro, não prevalecerão contra ti. Aleluia! Lembra-te que Deus chamou ele e entregou para ele a chave. Aí está a revelação, pois aquilo que Jesus iria passar, aquilo que Jesus iria fazer, só tinha um dentre eles que poderiam abrir o céu naquele dia. E naquele dia Pedro foi escolhido para abrir o céu, porque ele tem a chave do reino dos céus. Aleluia! Então não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, pois a mesma chave que estava sobre a vida do Pedro, hoje está sobre a sua vida, hoje está sobre o seu ministério. Hoje é dia de comunhão, hoje é dia de trazer de novo a aliança, hoje é dia de fazer, hoje é dia de restauração, hoje é dia de cura, e só você pode abrir o céu sobre a sua casa. A Bíblia diz que quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que quando ele entrou ali, aleluia,
Por que ele foi chamado? Porque ele é o único naquele dia que poderia abrir o céu para que Jesus pudesse passar por tudo aquilo que ele vai passar. E por que Deus chamou então? Aleluia! João, o discípulo amado, lembra? João era carinhoso, João era amoroso, e João precisa demonstrar aquilo que ele mesmo escreveu. O que ele escreveu, o evangelista? Ele escreveu em seu capítulo 3, aquilo que ele viu quando Jesus estava diante de Nicodemos, o príncipe. Aleluia! Homem letrado, poderoso, mas ele disse lá em João 3,16, ele olhou e disse, olhando Deus, olhou e disse, Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas nele tenha a vida eterna. Só pode preparar a ceia aquele que verdadeiramente demonstra o amor para com o Senhor. Então Jesus não está escolhendo por escolher, Jesus está mandando porque com eles estão o peso do Evangelho de Cristo. Jesus não está te escolhendo, Jesus não está te chamando aleatoriamente. Sobre a sua vida há uma responsabilidade do peso do Evangelho. A Bíblia diz que eles então recebem a ordem e eles vão em direção a Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, a Bíblia diz que eles vão encontrar-se com um homem que está carregando um cântaro de água. E vai perguntá-los quando encontrares que este homem, dizendo, assim diz o Mestre, assim diz Jesus de Nazaré, aonde está o aposento, ao qual ele irá de comer a Páscoa para com seus discípulos. A preparação começou na casa, mas ela tem que terminar na igreja. De Cambaçu de Lácia, porque Jerusalém é a casa do pão, Jerusalém é a casa de Deus. Deus está dizendo, começou aqui, mas tem que terminar lá. Cadecambalácia. Quando eles chegam na igreja, quando eles chegam no lugar aonde foi reservado, você pode imaginar João, você pode imaginar agora João, você pode imaginar agora Pedro cantando. Pela primeira vez, Pedro tem a oportunidade de fazer para o seu mestre uma ceia, e ele não vai fazer essa ceia de qualquer maneira. Eu acredito que Pedro vai começar a cantar. A Bíblia não diz, é eu que estou dizendo, imagino com o Espírito do Senhor, que Pedro começa a cantar. Pedro começa a preparar a mesa. Pedro coloca os pães, Pedro começa a preparar o cálice, Pedro começa a preparar ali, aleluia, aquela grande mesa festiva, bonita, com uvas. Ele começa a colocar aquela mesa poderosa, e ele começa colocando na mesa um forro de linho fino, demonstrando a sua santidade. Depois ele coloca ali o azeite, a oliveira. Ele coloca sobre a mesa o cartiçal, que representa as 7 lâmpadas de Deus. Ele coloca ali, irmãos, aleluia, a uva. Ele coloca o pão, ele
coloca o cálice, ele coloca ali as ervas, a qual ali o Senhor havia entregado a Moisés. Ele prepara aquele grande banquete, cantando, louvando pela primeira vez. Ele está colocando diante de Deus aquilo que ele sente, porque Deus lhe deu autoridade. Deus está te dando autoridade, irmão, para você colocar diante dele nessa ceia, nesta oportunidade, neste domingo de manhã. Ele está vendo você preparar a sua mesa. Tem gente que está chorando, tem gente que está cantando, tem gente que está louvando, tem gente que está adorando, está preparando a mesa, está fazendo a mesa, e de repente, aleluia, Pedro olha para a direita. Pedro olha para a direita e ali tem um homem amoroso, varrendo, perfumando o ambiente com os aromas, aleluia, demonstrando o seu carinho, demonstrando o seu amor. E de repente eu já vejo ele lembrando, ele vendo que ali ele havia escrevido, aleluia, o seu capítulo 2 do seu evangelho, quando Jesus entrou em um casamento em Canaã da Galileia e transformou a água em vinho. Então ele vai olhar, ele vai observar e vai dizer: vou pegar uma bacia, vou encher ela com água, vou pegar uma toalha de linho fino e vou colocar do lado, para quando o meu mestre chegar, ele se lembrar da água que não tem cor, que não tem cheiro, que não tem sabor, e nela transformai aqueles que vão com ele comer. Aleluia! Oh, glória! Ai, irmãos, sinta a presença. Alabafude canta alamaia, mandecaço denace alabácia. Aleluia! A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que está preparado. Aleluia, Pedro abriu o céu, porque ele disse: tudo que é ligaste na terra é ligado no céu. E se não tiver amor, não tem comunhão. Se não tem comunhão, não tem amor. É por isso que os dois estão ali. Um tem que abrir o céu, o outro tem que demonstrar amor. Um tem que abrir o céu, o outro tem que demonstrar amor, para que quando o mestre chegar na casa, quando o mestre chegar em Jerusalém, quando o mestre repousar na igreja, algo surpreendente tem que acontecer. Oh, aleluia! Oh, glória! A Bíblia vai descrever de candalabassai, manteque de fácia, que para mim e para você chegou o grande dia. Chegou o grande dia da sua vida. Chegou o grande dia da sua casa. Chegou o grande dia da sua história hoje. Oh, é hoje. Chegou o grande dia, chegou a grande história, chegou o seu grande momento, é hoje. Aleluia, a Bíblia diz que ele chegou. E quando ele chegou, ele prestou atenção. Ele olhou a mesa, viu que estava tudo preparado, viu que estava tudo ligado. E de repente ele bate o olho naquilo que João fez. João pegou ali, aleluia, uma bacia com água e com uma toalha de linho fino e colocou. E quando Jesus olhou, Jesus disse, ele se lembrou. Aleluia, aleluia, que eles não estão indo em qualquer lugar, eles estão indo para um lugar santificado. E sabe o que Jesus diz? Jesus olha para eles e diz, assentai-vos. Eles
se assentaram, Jesus disse assim: antes que nós entremos no lugar santo, primeiro vou limpar as vossas mãos e os vossos pés. Evangelista, o que ele está fazendo? Ele está preparando, como ele mandou Moisés preparar Arão e toda a sua casa. Ele disse: pega Arão, troque Arão, põe uma vestimenta em Arão, lava as mãos de Arão, lava os pés de Arão, porque o lugar aonde eles vão entrar agora é lugar de sacrifício. A igreja, quando eles se assentam ali, o Senhor então lava as mãos dos seus discípulos, lava os pés dos seus discípulos, dizendo para eles: se vocês chegaram aqui com as suas mãos imundas, porque fizeram coisas ilícitas, estão sendo lavados. E se vocês andaram por maus caminhos, e se vocês pisaram em coisas que não eram para pisar, mas pisaram, atraíram tristeza, mágoa, angústia, terror, traição, injusta, a Bíblia diz que o Senhor os lavou. Lavou os seus pés. Porque ali agora eles estão entrando no lugar de sacrifício, a igreja. Recanta, alabaçai. Começou na casa em Betânia, agora vai ter que terminar na casa, na igreja, em Jerusalém, casa do pão. Recanta, sudelabaçai. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor lavou as suas mãos, lavou os pés dos seus discípulos e disse: agora entrai-vos no santo dos santos. A Bíblia diz que eles se assentaram. E quando eles se assentaram, Jesus olhou para eles e disse: em verdade vos digo, aleluia, que dentre vós um é Satanás, que entrou aqui para dizer e para fazer. A Bíblia diz que aquele que irá de me trair, colocarás a mão no prato onde está o pão. Corpo, representatividade do reino, corpo. Quando ele estende a mão, Judas estendeu a mão. E quando ele estende a mão, e Judas também estende a mão, ele diz: ele fala, e ele diz: amigo, vai fazer aquilo que é te ordenado. Houve permissão de Deus para que aquilo acontecesse. Quando ele põe a mão, porque houve, evangelista, primeiro, antes dele chegar no lugar santo, o Senhor os lavou as mãos e os pés, dizendo para eles: quando vocês entrarem, o que acontecer aqui dentro, vocês não vão morrer. Porque quem pega indignamente no cálice, quem pega indignamente no pão, está condenando a si mesmo. Paulo disse: não comeis do pão e não bebeis do cálice indignamente, para que não venha trazer para você morte espiritual. Quando isso acontece, a Bíblia diz que ele diz: vai te fazer o que está ordenado. Há uma ordem.
Porque se ele pega naquele pão sem a ordem, ele morria, porque ele está diante da presença de Deus. Evangelista, então quer dizer que muitas das vezes nós pegamos indignamente no pão? Sim. Nós tomamos do cálice indignamente? Sim. Por isso não há mudança na sua vida. Porque ele disse: pois aquele que tocar no pão indignamente, olha o que Jesus vai dizer para ele: aquele que trair o Filho do Homem, ou aquele que trair o Filho de Deus, aquele que pôr a mão no prato junto com o pão, que significa corpo, ministério, a Bíblia diz que ele morre. Então você está se perguntando aí, por que Judas não morreu? Porque isso era uma ordem. E quando ele coloca as mãos, a Bíblia diz que ele olha para o Senhor e ele sai. Por que ele não morreu? Porque era uma ordem. Mas a ordem pode fazer você morrer. Jesus ia ter com ele depois. Porque olha o que Jesus diz: é melhor, bom seria, que esse homem não teria havido nascido. Bom seria que este homem não tivesse nascido. O Senhor ia ter com ele depois. E ele sai, porque tocou indignamente no pão. O que tem de pessoas no nosso meio agora assistindo essa mensagem, que já tocou no pão indignamente, que já tocou no cálice indignamente e não morreu. Por que que não morreu? Por causa da misericórdia de Deus. Porque Deus não condena, Deus é perdoador. Ele é perdoador. Então lá vai para a sua vida. Se você colocou, vendeu, negociou a sua chamada, Deus está dizendo: eu ainda estou contigo. Eu quero ter um relacionamento com você. Antes que você morra, antes que você tire a sua própria vida e perca a sua salvação, a Bíblia está dizendo para mim e para você: se reconcilia hoje. Levanta hoje. Quando isso acontece, todos que estão à mesa, no lugar santo, na igreja, começa a turbar o seu coração. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, o coração do Senhor se entristeceu. O coração do Senhor se angustiou. O Senhor ficou triste. E quando ele ficou triste, ele disse: vamos repartir o pão, vamos cear. E quando ele ceou com seus discípulos, e os seus discípulos iriam levantar, ele disse: antes que você saia, cante um hino comigo. Você pode imaginar Jesus cantando um hino? Você pode imaginar Jesus recitando o hino? E sabe qual foi o hino que Jesus cantou? Revelação do Espírito Santo. Ele me levou no Salmo 118. Abre aí a sua Bíblia no Salmo 118 e vê se não é aquilo que o Senhor havia dito. Olha o Salmo 118 que está escrito. Olha a música que Jesus cantou. Olha a música que Jesus falou com os seus discípulos. Olha, ele lembrou da música cantada por Davi. E ele disse: louvai ao Senhor porque Ele é bom,
porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, ó Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, ó casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora, ó os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temereis o que me pode fazer os homens. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido no meu desejo sobre os que me obedecem, que me aborrecem. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tomaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu os despedacei. Cercaram-me com abelha, mas apagasse-me com fogo de espinho, pois no nome do Senhor eu os despedacei. Com a força me impelistes para que me fostes cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, da voz do júbilo e de sua salvação, e da destra do Senhor faz poesias, e dessas do Senhor te exalta. A destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e terei as obras do Senhor. O Senhor contigo, o Senhor castigou-me e muito não me entregou à morte. Abriu-me as portas da justiça, entrarei por ela e louvarei ao Senhor. Essa é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes. A pedra que edificadores rejeitaram tomou-se por cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto e as coisas maravilhosas aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijarmos e alegrarmos nós nele. Ó, salva, Senhor, nós de te perdimos. Ó Senhor, nós temos perdidos e prosperai, pedindo aquele que vem em nome do Senhor. O nosso bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o nosso Senhor, que nos concedeu a luz, atais a vítima da festa, cordas e o levais até o ângulo do altar. Tu és o meu Deus e eu o louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvais ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Esse foi o cântico que Jesus cantou. Este foi o cântico que Jesus recitou aos seus discípulos. E quando ele disse isso aos seus discípulos, eles olharam e disseram a ele com toda a proeza, dizendo e afirmando: porque eu vou passar, vocês não vão entender. Olha o que diz o texto. E disse Jesus: todos vós, esta noite vos escandalizei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as suas ovelhas estarão dispersas, mas depois eu vou ressuscitar. Irei diante de vós a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu nunca vou, porém eu me escandalizar. Disse Jesus: em verdade vos digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Mas ele disse: não negarei, não irei contra ti, não serei contra o Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo. De todo modo nenhum te negarei, Senhor.
Da mesma maneira disse também todos os seus discípulos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quantas vezes você disse que não iria negar o Senhor? Quantas vezes você disse, eu morrerei no Evangelho? Olha você aí agora, desviado por causa do mundo, desviado por causa do vício, desviado por causa do desemprego, desviado talvez por causa da enfermidade, desviado por causa da falta de amor. Olha aí seu casamento destruído, olha aí sua vida financeira destruída, moída, mas eu venho aqui te dizer que nesta noite, que ainda há perdão para você, ainda há solução para a sua vida, ainda há solução para o seu ministério, porque quem está falando é Jesus. Mesmo que você negue, mesmo que você diga, eu não conheço, nunca vivi com ele, nem sei quem é ele ainda vai encontrar com você novamente, como está encontrando hoje, e está dizendo, ei, eu conheço a sua história, sei que você vai cair, sei que você é pecador, mas eu digo a você, ei, come de mim hoje, toma para consigo a minha aliança, que é o meu sangue, e deixa novamente eu fazer morada aí na sua casa. Oh, aleluia! Mandekasu de la manasya. Mandeko manebe alabasu de cantalasya. Mandefo manebe alabasu de candalabanai. Mandeko manebe alabasu de canta que defácia. Deixa Deus, deixa o Senhor agir, deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor se manifestar. Deixa o Senhor agir em sua vida. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia também vai descrever para mim e para você, meu amado e querido irmão, que agora Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer para eles, vocês cantaram o hino comigo, vocês querem ir orar para comigo? A Bíblia diz que todos não estão entendendo, porque o Senhor está pedindo pela primeira vez que eles pudessem ir orar para com o Senhor. A Bíblia diz que o lugar que eles foram é o lugar chamado Getsêmani, prensa do óleo. A Bíblia diz que o Senhor os chamou para dentro de um ambiente, para dentro de um lugar de batalha espiritual. A Bíblia diz que eles estão dentro de um lugar, de uma batalha espiritual, aonde o reino do céu se levanta e aonde o reino do diabo também vai se levantar. A Bíblia diz que o Senhor, o Todo-Poderoso, vai escolher dentre aqueles que vão poder ir com Ele, caminhar com Ele, porque nem todos que estão dentro da igreja têm capacidade, estão preparados para caminhar para com o Senhor. A Bíblia diz para que o Senhor iria de passar, poucos ali poderiam escolher. Poucos iriam escolher o que iria passar. E a Bíblia diz, irmãos, para mim e para você, que naquele momento ali, o Senhor chamou Pedro, Tiago e João. E para eles revelou o que estava em seu coração. E ele disse, o meu coração está triste, até a morte. O meu coração, a minha alma está profundamente triste até a morte. Para vocês eu posso dizer, porque para vocês eu entreguei a chave, Pedro. Para você, João, você é uma verdadeira demonstração de amor. E você, Tiago, é a comunhão. Porque o que eu vou passar, por aquilo que eu vou ter que enfrentar, vocês não suportariam. Por isso eu vou suportar por vocês.
Por isso eu vou dizer para vocês três o que eu vou fazer. A Bíblia diz que quando o Senhor os trouxe a um lugar santo, Ele diz: fiquem aí, porque daqui para cá, agora é só eu que consigo, agora é só eu que posso, agora é só eu que vou, porque agora vão se levantar neste lugar dois reinos, o reino do céu e o reino do diabo, um para trazer a glória, o outro para trazer desânimo. O texto quem diz, irmão? O texto diz que o Senhor debruçou e orou, aflito, de coração, de alma, e disse: Senhor, tudo é possível aos teus olhos. Se for possível, Senhor, afaste de mim este momento de dor. Afaste de mim este momento que eu vou passar. E quando de repente ele diz isso, o inimigo se levantou e disse: se ele desistir, acabou. Se ele desistir, tudo é nosso. Se ele parar, tudo é nosso. Aí de repente, a Bíblia diz que entrou uma vírgula na oração de Jesus e ele disse: mas não seja o que eu quero, mas tu, o que tu queres. Quando ele diz isso e passa a mão na testa, a Bíblia diz que ele começa a ver o sangue. E ele então lembra-se de Abraão, ele lembra-se do povo do Egito, ele lembra-se do mundo. E ele diz o que está escrito em Efésios, capítulo, aleluia. Ele se lembra em Efésios capítulo 1, verso 4. E ele diz ali o que ele se lembrou. E o que ele se lembrou, evangelista? Que antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse formado, nós somos eleitos nele. E quando ele passou a mão, ele disse: vai valer a pena chegar até aqui. Estou moído, estou entristecido, estou angustiado, mas o que eu vou fazer na cruz, o que eu vou fazer na cruz vai trazer vida. Aleluia! Glória a Deus! Ele viu o sangue. A Bíblia diz que ele pingava suor de sangue, dizendo de tanta aflição que ele iria passar. Mas dentro dele dizia: vai valer a pena porque foi eu quem disse. Vai valer a pena porque quem falou foi eu. Vai valer a pena eu morrer por este irmão. Vai valer a pena eu morrer por esta irmã. Vai valer a pena eu morrer por esta criança. Vai valer a pena eu morrer por esse idoso. Vai valer a pena eu morrer, porque é para isso que eu vim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que em mim encontra vida e vida eterna. Eu sou a fonte de água viva. A Bíblia diz que o Senhor levantou dali com tanta autoridade, com tanto poder. Mas agora vai acontecer algo triste. Pergunte o quê? A Bíblia diz que ele olhou para Simão. Lembra? E ele olhou para Simão e disse: Simão, você está dormindo, Simão? Pedro, você tem a chave da igreja, você está dormindo, Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora, Pedro. Você abriu o céu lá em Betânia, você abriu o céu aqui no Getsêmani e agora você está dormindo, Pedro.
Vigiai-vos, vigiai-vos. E orai. Ele está dizendo: vigiais e orais, para que não entreis em tentação. Ele está dizendo: ei, vocês têm que orar, vocês têm que buscar, vocês têm que entender que a Santa Ceia é oração, vocês têm que entender que Santa Ceia é fortalecimento, vocês têm a chave da igreja, vocês têm companheirismo, vocês têm amor, o que faz você triunfar, porque vocês ainda dormem. Vigiai-vos, para que não entre em tentação, para que não caia novamente no pecado. E ele diz: porque eu conheço o seu espírito, eu conheço o que está aí dentro. O Espírito Santo ainda habita dentro de você. O Espírito é forte. O Espírito é forte. O Espírito é forte. Mas a sua matéria é fraca. A sua carne é fraca. Então fique de pé nessa Santa Ceia e ouve o coral. Ouve o coral dizendo para você: fica de pé, participa da ceia do Senhor. Deus ainda tem algo com você. Deus ainda tem algo com a sua casa. Deus ainda tem algo com o seu ministério. Adore a Ele. Louve a Ele. A Bíblia diz que naquele dia Jesus foi preso, foi levado a Caifás, foi levado a Anás, foi levado a Herodes, foi levado a Pilatos, fizeram dele, levaram, zombaram, rasgaram as suas vestes. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi caluniado, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi moído por causa da sua vida e por causa da minha vida. A Bíblia diz que ele andava em direção ao caminho do Gólgota, lugar de caveira. Ele olhava para a direita, ele olhava para a esquerda, e ali tinha pessoas humilhando, tinha pessoas zombando, rindo, dizendo, malfazendo dele. E ali ele estava andando, e a Bíblia diz para mim e para você, a Bíblia fala para mim e para você, que ele não abriu a sua boca para reclamar. Ele ouvia aqueles que adoravam com alma e espírito, mas também ele viu aqueles que zombavam. Mas quando ele chegou no lugar, aleluia, quando ele chegou no caminho do Gólgota, quando ele chegou naquele lugar que só tinha ossos, lembra de Ezequiel 23, profetiza sobre os ossos secos, ali só tinham pessoas, ali só tinham cadáveres, estavam chorando, mas estavam como cadáveres. Quando ali ele foi erguido, ali ele foi colocado na cruz, e quando ele entregou o seu fôlego, a Bíblia diz que aconteceu ali 3 coisas. A primeira coisa é que o céu naquele dia se abriu novamente. A Bíblia diz que naquele dia a terra tremeu,
naquele dia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Naquele dia, os sepulcros se abriram. Naquele dia, a glória de Deus naquele lugar se manifestou. A glória do Senhor está se manifestando aí na sua casa. A glória do Senhor está se manifestando aí no seu ministério. A você abrindo o sepulcro do pecado, a você abrindo o sepulcro da doença, a você saindo, e você tendo vida novamente hoje. Por quê? Porque Ele te escolheu, Ele te amou, Ele te chamou. Agradecido ao nome do Senhor, nosso Deus. Quero fazer uma oração por você, Senhor, nosso Deus e meu eterno Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra poderosa aos nossos corações. E, Senhor, que a partir de agora, esse irmão, esta irmã, esse evangelista, ou esse diácono, ou esse missionário, ou essa missionária, que pararam, esse pastor, essa pastora, o bispo, o apóstolo, que parou o seu ministério, talvez, Senhor, porque as dificuldades vieram e muitas das vezes negaram o seu santo nome, que você possa perdoar, ó Deus, que o Senhor possa levantar, ó Pai. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, que essa música, ela transforma em uma oração para o seu povo, e que o seu povo entenda que o Senhor é com eles, em nome de Jesus. Porque muitas das vezes, ó Deus, nós não compreendemos o nosso agir e nem o nosso jeito, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus. E agindo o Senhor, ó Pai, quem pode impedir? Então faça na vida desse irmão aquilo que ele precisa, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Ouve essa canção e assim eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus. O meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero resistir, acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante a meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser na sua casa. Deixa ele fazer morada. Se você estiver aqui, Deixa ele fazer morada, para que você vença. então enche-me. Deixa ele agir. Até que não haja mais espaço. Deixa. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Deixa ele entrar, irmãos. Deixa ele fazer, irmãos. Oh, hoje é dia. Hoje é a hora. Pois o bem É Ele quem que faz. eu quero fazer não faço, É Ele quem faz. e o mal que eu não quero resistir,
espírito em uma guerra infindável, a qual eu não entendo. pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe mais eu em mim, Apenas o pecado. mas eu sei que no tocante ao meu Interior, entra aqui dentro, entra Espírito, entra dentro deste lar, entra dentro desta casa, entra Espírito Santo, entra Espírito, faz morada. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Deixa ele fazer morada. Até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu posso ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser na sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, glória. Aleluia. Em tua presença, Aleluia. transformado. Deixa ele morar em nós. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue falando ao seu coração em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito possa estar com você não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.